De modo geral, considera-se a Idade Média o período compreendido entre a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., e a queda do Império Bizantino, simultaneamente ao fim da Guerra dos 100 Anos, em 1453 d.C. No caso do mundo das artes, o período medieval fica encaixado grosseiramente entre a arte clássica dos gregos e romanos e a arte classicista do Renascimento, isso com a arte bizantina correndo paralela. Por esse motivo, ainda hoje, muita gente carrega um olhar pejorativo acerca do período medieval. A ideia de Idade das Trevas é uma expressão renascentista, cujos valores de retomada se oporiam ao obscurantismo medieval, mas que ainda assim é redutora, pois há bastante riqueza produzida nesses quase 1000 anos de medievalismo na Europa. Tá procurando uma super revisão do conteúdo de matemática, física ou química para o vestibular? Vai lá no site de revisão e confira www.canalrevisão.com.br. Feudalismo é aquilo que surge das ruínas do Império Romano Ocidental após a invasão dos povos bárbaros. Então, não é de se estranhar que um dos mais importantes tipos de arte desse período seja a arte românica, visto que os alicerces sobre os quais se constrói sejam justamente romanos. O outro tipo sendo a arte gótica, cuja origem seria vinculada aos godos. Afinal, no início do período medieval, as fontes de preservação da cultura greco-romana eram as escolas voltadas para a formação do clero, que por sua vez era a instituição moderadora da cultura do resto da sociedade feudal. Bom, vamos voltar para a organização da sociedade feudal. Esse período começa num imenso movimento de ruralização da sociedade, tanto na demografia quanto na conjuntura econômica, com redução dramática de qualquer tipo de atividade comercial. Ocorre também grande descentralização política, vinculada com a dependência crescente para com a atividade agrícola e a relação de dependência com os donos de terras. Além disso, começa a rolar uma imensa vinculação militar entre a nobreza em paralelo com a ascensão do poder da igreja. O feudalismo é, portanto, a soma da retração romana com a cultura dos povos bárbaros. Os reinos bárbaros foram consolidando seus modos de organização política na Europa, partindo do particularismo tribal com articulações de poder e cristianismo. A organização que partia dos guerreiros livres que se submetiam a uma autoridade reconhecida de indivíduos em condição de comando. A fidelização dos guerreiros vinha em troca do uso de terras dos líderes, e essa foi a origem da relação horizontal de suzerano e vassalo. Os desamparados eram incumbidos de tocar a produção agrícola, em troca da proteção e do uso da terra, e essa é a origem da relação vertical de servidão. Visto que haviam vários líderes espalhados, o poder não estava mais centralizado como no caso do Império Romano. Então o papel de ser o elemento unificador foi jogado para a instituição Igreja Católica, pois ainda que gozasse de algum poder, dado que o cristianismo era a religião oficial de Roma, foi durante o período medieval que a igreja se tornou a entidade mais poderosa da Europa. Afinal de contas, era a única instituição organizada que havia restado, fazendo com que fosse muito útil para os líderes tribais se relacionarem. Fora que o ideário cristão servia muito bem para fundamentar a organização estamental dessas sociedades, com os oratori, bellatori e laboratori. Então, toda essa conjuntura nos permite entender por que somente a Igreja Católica continuava a contratar construtores, marceneiros, vitralistas, escultores e pintores. As igrejas tornaram-se praticamente os únicos edifícios públicos que ainda eram construídos, e é assim que começa a se articular a estrutura social com a arte, mais especificamente a arte românica. O termo românico foi criado com o objetivo de designar as obras arquitetônicas dos séculos XI e XII, em razão de elas se assemelharem às construções dos antigos romanos. As principais características dessas construções são fortalezas de Deus. Elas tinham um aspecto maciço e robusto e eram grandes e sólidas. E elas contavam também com abóbadas e pilares maciços que se sustentavam, e janelas estreitas nas paredes espessas. O interior dessas construções costumava contar com murais e tapeçarias adornadas com figuras sólidas, simplificadas e arredondadas que contavam histórias. Mas isso também se encontrava nos castelos. Numa época em que a população em geral era analfabeta, a pintura e a escultura eram ferramentas de comunicação poderosíssimas. Vale destacar que os pintores desse estilo eram grandes muralistas, pois a pintura se realizava mesmo nos muros e abóbadas. O próprio termo afresco, que hoje designa pintura de paredes, vem originalmente de uma técnica de pintura em paredes úmidas, muito comum dessa época. Bom, voltando às estruturas, existem dois tipos predominantes de abóbadas nesse período. A abóbada de berço, que era simples, consistindo de um arco pleno, semicírculo, e a abóbada de arestas, que era basicamente a intersecção de duas abóbadas de berço. Nessa época, era muito comum que religiosos realizassem peregrinações imensas a pé para lugares sagrados. Essas jornadas a lugares santos eram e ainda são hoje muito importantes e acabaram por definir grandes rotas-chave dentro da Europa.
então era comum construir igrejas em determinados pontos dessas rotas para acolher os peregrinos. Os locais mais procurados eram Jerusalém, por ser o local da morte de Cristo, Roma, que era a sede da igreja, e Santiago da Compostela, onde estaria enterrado o apóstolo Tiago. No caso de Santiago da Compostela, que fica na Espanha, continua até hoje uma cidade procurada por andarilhos que fazem o tal caminho de Santiago, ou a travessia de Santiago. Vale destacar que, no trecho francês desse caminho, temos alguns bons exemplos de arte românica. E galera, por favor, perdoem a minha pronúncia. A Basílica de Saint-Cerny, em Toulouse, e o Mosteiro de Saint-Pierre, em Moissac. No caso da arquitetura românica, da Península Itálica, as construções eram um pouquinho diferentes. Elas eram bem mais leves, menos primitivas em suas formas e mais delicadas. Nesse sentido, remetiam mais à arquitetura grega, que usava frontões e colunas. A construção românica mais popular desse tipo é a conhecidíssima Torre de Pisa. Essa torre é um campanário do conjunto da Catedral de Pisa, que foi construída em um edifício separado do edifício principal da catedral, cuja construção foi iniciada em 1063 d.C. e cuja planta tem forma de cruz. Já a torre começou a ser construída no ano de 1174 d.C. Pois é, essas construções e pinturas belíssimas foram todas produzidas durante a tal longa noite de 1000 anos, de que tanto falam os renascentistas. E ainda há muito mais a ser dito acerca da arte, da história e da literatura do período medieval. Mas isso, meus queridos e queridas, vai ficar para o próximo vídeo.